Olá, segunda série. Bom dia, tudo bem? Professoras aqui com vocês na página 21, tá? Onde nós começamos já a fazer alguns exercícios sobre deslocamento de equilíbrio, né? Nós começamos aí na nossa última aula ao vivo da quinta-feira a falar então sobre o deslocamento de equilíbrio na prática, né? Nos exercícios aí, como funcionam. Ok? Então, na primeira atividade, no primeiro exercício aí dessa página, inclusive, que eu havia respondido aí rapidamente para vocês na aula ao vivo, quero que vocês retomem, né, para compreender direito, para compreender bem aqui o contexto dessa questão. Né? Então, ela está falando sobre lâmpadas que tem aí o mesmo princípio das lâmpadas incandescentes, que são aquelas lâmpadas que esquentam, né? Que acabam emitindo calor também, além de emitir somente a luz, que gastam mais energia, teoricamente, também, tá? Então, elas têm o mesmo fundamento, só que ao mesmo, porém, né, apesar de ser do mesmo princípio aí das lâmpadas incandescentes, elas, em termos de economia, elas são muito mais viáveis, porque elas oferecem mais luz com uma potência menor ou igual, ou seja, então vai consumir menos energia e iluminar mais, certo? Então a luz mais branca, mais uniforme, mais brilhante, né, possibilita aí realçar as cores e os objetos com maior eficiência energética do que as lâmpadas comuns incandescentes, certo? Aí, inclusive, né, temos a visualização aqui de um ambiente iluminado por esse tipo de lâmpadas, né? São as lâmpadas que nós conhecemos aí por lâmpadas de LED, né? Aí, o resumo ali da questão. Então, essas lâmpadas incandescentes apresentam um filamento de tungstênio contido em um bulbo com um gás inerte e uma pequena quantidade de halogênio, né? Que normalmente vai ser o iodo ou o bromo, certo? A presença de um desses a presença de um desses elementos diminui a deposição de tungstênio, que se desprende do filamento durante a passagem de corrente elétrica, conforme o equilíbrio químico demonstrado aqui. Só um pouquinho. Então, né, o equilíbrio que está mostrando então aqui, né, onde a deposição de tungstênio, né, se desprende aí, se une ao iodo nesse caso, né, que é um dos halogênios aí possíveis para esta reação, de acordo com este equilíbrio, onde nós teríamos então o tungstênio reagindo com três moléculas de iodo, de I2, e aí formando, né, o iodeto de tungstênio. Aí vem o seguinte, a informação que nos traz ali. Nós temos um ΔH menor do que zero, ou seja, ΔH negativo, tá? Com base nessas informações, indique o sentido do deslocamento do equilíbrio quando ocorre o resfriamento do bulbo, ou seja, quando se resfria, quando se baixa a temperatura deste bulbo, para onde vai se deslocar o equilíbrio. Aí vem aquela questão, tá? Nós precisamos avaliar, a reação é exotérmica ou endotérmica? Já vimos que ΔH é negativo, é menor que zero, então a reação é exotérmica, no sentido de formação dos produtos, certo? Então, quando nós pegamos aqui, deixa eu só rabiscar aqui, quando nós pegamos aqui no sentido da reação direta, ou seja, aqui neste sentido, tá? Neste sentido, ela é exotérmica na formação de produto, tá? Então, se nós diminuirmos a temperatura, né, o resfriamento do bulbo, como está pedindo ali, o deslocamento do equilíbrio vai favorecer a produção, vai ocorrer no sentido da reação direta, tá? O contrário aconteceria se nós colocássemos, se nós aquecêssemos. Se nós aquecêssemos, porque a reação, quando ela é reversível, se ela é exotérmica nesse sentido, para o outro sentido aqui, ó, para cá,
né? Ela vai ser endotérmica, tá? Então, ela é exotérmica em um sentido, endotérmica em outro. Se nós chegássemos aqui e aumentássemos a temperatura, iria favorecer o retorno aqui, a decomposição, né? A reação inversa, certo? Como ela é exotérmica, diminuir a temperatura vai favorecer a formação do produto, do WI6, certo? Vejam, então, que, né, justificando essa resposta, nós podemos dizer o quê? Que ao resfriarmos, né, o deslocamento do equilíbrio vai ser no sentido da reação direta, para a direita, neste caso, pois a reação direta é exotérmica, né? Então, essa é a nossa justificativa. Tá? A número 2, nós também já havíamos falado rapidamente sobre ela, né? A número 2, ela está falando sobre a formação do monóxido de carbono, quando, né, ocorre aí do dióxido reagindo com o carbono sólido. Então, temos ali o dióxido de carbono, CO2, reagindo com o carbono grafita, formando dois CO, dois monóxidos de carbono. E temos a variação de entalpia positiva 172,5 kJ, né? Então, vejam só, ao contrário da reação anterior, esta daqui, neste sentido, aqui, pegar aqui, neste sentido aqui, então, né? No sentido da reação direta, certo? Ela é endotérmica, porque eu tenho um valor positivo de ΔH. Variação de entalpia positiva significa que ela é endotérmica. Então, o que é mais favorável para a formação do monóxido de carbono? A temperatura elevada ou a temperatura mais baixa? Justifique a sua resposta, né? Neste caso, vai favorecer a temperatura elevada, pois trata-se de uma reação endotérmica. Então, quando nós chegarmos aqui, né, nesta equação e aumentarmos a temperatura, elevarmos a temperatura, o deslocamento de equilíbrio vai ocorrer no sentido de formação do produto, né? Pois a reação direta é endotérmica, o contrário da reação da questão número 1, certo? Questão número 3 também fala sobre uma síntese, né? Neste caso do metanol, tá? Do CH3OH, que é um álcool, né? A partir de monóxido de carbono e hidrogênio. Então, temos ali o CO reagindo com 2H2, 2 mols de hidrogênio, formando, então, o metanol, né? Aí nos diz assim: admita que a entalpia padrão desta reação seja constante e igual a menos 90 kJ por mol. Ou seja, já temos a informação aí de que ela é negativa, portanto, esta formação aí do metanol é uma reação exotérmica, né? E que a mistura reacional tenha comportamento de um gás ideal, ou seja, não vai ocorrer alterações, né? E eu posso trabalhar com ela com o equilíbrio químico normalmente. A partir de um sistema inicialmente em equilíbrio, explique como os aumentos independentes de temperatura e pressão afetam o equilíbrio químico, tá? Então, vejam só. Como os aumentos independentes de temperatura e de pressão, né? Aí vem aquela questão, tá? Se nós aumentarmos a temperatura, vai favorecer alguma coisa? Ela é uma reação no sentido direto, ela é exotérmica, menos 90 kJ, então ela é exotérmica, ok? Então, se eu aumentar a temperatura, né, ao subir a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da reação inversa, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, se aumentar a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação inversa, ao aumentar a temperatura, tá? Temperatura. Porque a reação é endotérmica, então não favorece aumentar a temperatura, não favorece a produção aqui do nosso metanol. Favorece a reação inversa, né? E o aumento da pressão.
A pressão vem aquela situação, gente. Você tem que avaliar quanto de moléculas você tem em cada lado, no lado dos reagentes e no lado dos produtos. Por exemplo, aqui eu tenho 1 de CO, né? Aqui tem 1, ok? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Ou seja, junto aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Nesta parte, então, eu tenho 3 partículas gasosas, 3 mols de gás, certo? Enquanto que aqui deste lado, eu só tenho 1 mol de gás, certo? E aumentar a pressão favorece o sentido onde tenha menor quantidade de partículas. Então, se eu aumentar a pressão, né, estamos falando só de aumento aqui, tá? Ó, aumento de temperatura e de pressão. Ao aumentar a pressão, eu terei o favorecimento, o deslocamento do meu equilíbrio químico no sentido de formação do produto, tá? Então, aumentar a temperatura desloca o equilíbrio no sentido de formação dos reagentes, no sentido da reação inversa, tá? E aumentar a pressão favorece desloca o equilíbrio no sentido de formação do metanol, de formação do produto, ok? Não tenho aqui anotado, né, para vocês, caso não tenham entendido. Pause, volta, ouve de novo a professora, e aí vocês vão entender direitinho, ok? Esta, então, foi a número 3, né? A questão número 4, vejam só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. A questão número 4, ela está falando sobre o ácido sulfúrico, né, que é o principal ácido aí em termos de uso industrial nos países, né? Quanto mais desenvolvido o país, mais ele consome ácido sulfúrico, tá? E ele nos trouxe ali, então, que ele é utilizado na fabricação aí de fertilizante, detergente, explosivos, papel, corante, cosmético, baterias de automóveis, várias coisas, né, utilizam aí o ácido sulfúrico como matéria-prima, tá? Tem uso intenso nas indústrias metalúrgicas, petroquímicas e de galvanoplastia. Em virtude desta intensa aplicabilidade, né, ele é considerado o mais importante entre os ácidos. Tem ação altamente desidratante e corrosiva. Sua manipulação deve ser sempre cautelosa, pois uma vez em contato com a pele, pode provocar graves queimaduras, né? O ácido sulfúrico é extremamente corrosivo. Uma das etapas na fabricação deste ácido consiste na reação do dióxido de enxofre com o oxigênio para formar o trióxido de enxofre. Isso é uma das etapas, tá? Então, aqui, dióxido de enxofre reagindo com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, o SO3. É aqui o caminho da reação, certo? Isto aqui está mostrando, inclusive, aqui, ó, a variação de entalpia, né? Aqui nós temos a entalpia dos produtos menor, aqui os produtos menor do que a entalpia dos reagentes que estava aqui em cima, né? Já temos uma informação neste caso, tá? Pela análise do diagrama, responda as questões. Com o objetivo de favorecer o rendimento da reação, que alteração deve ser realizada com a temperatura do sistema? Justifique sua resposta, né? Então, vejam bem, que se nós queremos favorecer o rendimento, a produção de SO3, né, que é o nosso produto ali, o que nós precisamos fazer para justificar, para acelerar, né, a nossa produção? Não acelerar em termos de velocidade, mas em termos de ganhar mais produto. Como a variação de entalpia é negativa, a reação é exotérmica, no sentido da reação direta. Portanto, para aumentar a concentração de SO3, é necessário diminuir a temperatura. Como é exotérmica, por essa situação aqui, ó, a entalpia está maior nos reagentes do que nos produtos, significa que houve liberação de energia, tá? Se esse caminho da reação estiver contrário aqui para cima, então teria havido a absorção de energia e ela seria endotérmica.
térmica. Ao manter a temperatura constante... Ai, não acredito nisso. Ao manter a temperatura constante, então... Deixa eu voltar aqui. Ao manter a temperatura constante... Como, né? Se nós diminuirmos a pressão com a temperatura constante, para qual sentido o equilíbrio vai ser deslocado? Vejam aqui novamente. Aqui. Vejam novamente aqui, ó. Se nós termos a temperatura e diminuirmos a pressão, para qual sentido vai ser o deslocamento do equilíbrio? Justifique a sua resposta. A diminuição vai deslocar no sentido da reação em que tenha aumento da quantidade de matéria, certo? Porque diminuir a pressão favorece onde há mais mols de gás, né? Para a expansão do volume. Neste caso, no sentido da reação inversa. Voltamos aqui só para ter certeza, né? Para visualizar isso aqui. É aquela mesma situação que eu lhes mostrei anteriormente, tá? Aqui, ó. Vou pegar um lapisinho. Aqui nós temos, ó, 3 mols de gás. Tenho 2 daqui e 1 daqui. E aqui eu só tenho 2. Então, aqui, né, esta parte vai ser favorecida caso eu aumente a pressão, certo? Diminuir a pressão vai favorecer este lado que tem maior quantidade de gás, ok? Então, aqui a respostinha da letra B, inclusive, né, falando sobre essa ocorrência, né? Nesse caso, então, no sentido da reação inversa, beleza? A questão número 5, né? Da questão número 5 até a número 8, eu vou lhes pedir, então, de tarefa, certo? Nossa tarefa aí, então, para quarta-feira, ok? Isso será, então, a nossa tarefinha aí para quarta-feira desta semana, né? E aí, na sexta, provavelmente, nós teremos aula. Deixa eu ver aqui. Sexta-feira, quinta-feira é feriado, né? Nós temos aula ao vivo na segunda. Não. Então, vamos fazer assim. Nós temos menos aulas dessa semana por causa do feriado, né? Então, eu não vou lhes pedir este exercício como tarefa, senão ele vai ficar aí com um prazo bastante longo. E como nós teremos uma aula ao vivo na terça-feira, nós faremos esses exercícios juntos aí na terça-feira, ok? Da página 22. Então, estão liberados de tarefa nesta semana, nesta aula pelo menos, né? Aí nós voltamos a conversar. Lembrando que vocês já têm uma atividade agendada lá para o final da semana, né? Da próxima semana ali, que trata-se então da nota livre, tá? Então, já para vocês irem se adiantando também com a nota livre, né? Fica aí como tarefa para vocês concluírem, então, a questão da nota livre, que é lá da página 23. Beleza, gente? Então, boa semana de estudos, né? Bom início de semana para vocês. Nós vamos conversando mais aí amanhã na nossa aula ao vivo. Até mais, um abraço.